Este é o Melhor que Encomenda, o webcast do Melhor Envio, o seu canal de debates sobre o universo do e-commerce. Olá, gente, eu sou o Rafa do Melhor Envio, tudo certinho por aí? Começa agora, então, mais um episódio do nosso webcast Melhor que Encomenda. Olá, Tami! Oi, Rafa! Oi para quem tá nos assistindo, e é isso mesmo. Nos próximos minutos ou nas próximas semanas, a gente vai falar de um tema bem interessante, que é o nicho no e-commerce. Você sabe o que é ou do que se trata? Nicho no e-commerce. O que será esse tema, hein? A gente vai ver aqui, então, ao longo da nossa conversa, né? E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui convidados de dois nichos diferentes, o de infantil e o de bebidas. É isso aí. E hoje a gente conta com a presença da Karine Lombardi, que é mentora e consultora de negócios para o varejo infantil. E dentro desse universo da moda, a gente tem vários subnichos para trabalhar. E a gente vai receber também o Emerson Martins, ele que é proprietário da loja Pé de Vinhos. O que a gente procura? Quem que é o nosso cliente? É o cliente seguinte, que ele valoriza o tempo dele, que ele busca a qualidade, que ele é exigente. E claro, a gente conta também com a sua companhia em mais um episódio do Melhor que Encomenda. E antes de começar o nosso bate-papo por aqui, eu já pergunto, você é um inscrito aqui do nosso canal? É nesse botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. Se inscrevendo, né, você tem acesso a todo o nosso conteúdo, né, aos outros episódios do Melhor que Encomenda. E a gente fala aí sobre e-commerce, sobre logística, tem um conteúdo bem legal aqui no nosso canal, Tami. É isso mesmo, Rafa. E para começar o papo por aqui, a gente pode entender melhor o que é o nicho no e-commerce, né? O e-commerce de nicho nada mais é do que lojas virtuais especializadas em um produto. É que dentro do mercado existem vários grupos com interesses, às vezes, específicos, né? Então, por exemplo, o nicho da moda é muito amplo, ele se subdivide. Tem o nicho plus size, de moda íntima, moda sustentável. Todos são especificidades diferentes. Daí criam-se os nichos, né, Rafa? É isso aí, é um pouco algo, né, também que diz respeito ao público-alvo, né? E já a gente desenvolve esse assunto, porque agora, então, a gente vai conhecer os nossos convidados, né? Então, queria agradecer a presença dos dois convidados e peço licença para o Emerson já para começar aqui com a Karine, né? Karine, obrigado pela presença aqui no nosso podcast. E o que eu queria te perguntar agora inicialmente é aquela primeira pergunta, né? Desde quando você trabalha nessa área? Como começou, né? Para o público aí saber, te conhecer um pouquinho melhor. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Falar de nicho para mim é algo que me deixa sempre muito motivada. Gosto de trabalhar muito isso com as minhas alunas. Eu imagino, né, a relevância desse assunto, porque muitas empresárias, muitos segmentos de varejo, de indústria, não entenderam ainda o poder que é o nicho. Eu sou uma especialista em estratégias para o varejo infantil. Estou nesse mercado de varejo infantil há 15 anos. Como consultora, há pouco mais de 4 anos. Hoje eu estou com uma turma de 450 alunas empresárias dentro do varejo. A gente montou o programa Varejo Infantil, um programa de mentoria em grupo, totalmente estruturado. Inclusive, dentro desse programa, o segundo módulo, com várias aulas, é sobre nicho. Então, a gente trabalha muito forte o nicho, seja loja física, seja loja virtual, principalmente o e-commerce e uma loja virtual. A importância do nicho dentro do universo online, eu acho que ele tem uma magnitude, uma relevância bem maior. Então, eu estou nesse mercado, né, atuando, sou apaixonada, criei o método Arrasa Stock, que é o método que eu usava nas minhas lojas. Comecei a minha jornada com as minhas lojas físicas no interior de São Paulo e Marília. Hoje eu moro em Jundiaí. E fiz minha história no mercado infantil. As pessoas achavam que minha loja era uma franquia, e uma apaixonada, estudiosa do varejo, as pessoas achavam que a minha loja era franquia. Quando eu percebi, depois de 10 anos, que o meu conhecimento, a minha estrutura de negócio poderia ser replicada para outras lojas. Então, resolvi vender a loja. Nesse meio tempo, teve aí intercorrências familiares. Meu marido sempre trabalhou viajando muito, com exportação. E essa logística, né, familiar não me permitia mais estar em Marília. Eu queria estar mais próximo aqui ao meu marido, enfim. E aí, nesse meio tempo, eu percebi que o meu conhecimento poderia agregar, e estou nessa jornada há 4 anos.
E a tecnologia sempre foi uma aliada na minha vida. Eu sou formada em ciência da computação, sou bacharel, então já venho acompanhando, comecei com a evolução do e-commerce, lá na programação de COBOL, CBasic, né? Delphi, linguagem de programação das antigas. Então venho acompanhando a evolução do e-commerce e como isso hoje, associando ao nicho, tem um poder muito forte. É um pouco do resumo da minha história. Ah, que legal, que legal. E é interessante, né, usar um pouco da expertise, né, que estava falando dessa questão dessa área de computação, né? E eu queria te perguntar outra coisa, Karine, dentro do varejo infantil, né? Ele engloba tudo, né, nessa área, roupa, brinquedo, higiene. Como é o varejo infantil em si? Quais são aí as tuas mentoradas, assim, de que especificamente de que área, assim, elas vêm? É de tudo que é ramificação? Parte do varejo de moda, tá? Mas a gente tem aí um segmento de móveis e decoração muito expressivo também, calçados, acessórios, então muitas trabalham com acessórios em específico. E dentro desse universo da moda, a gente tem vários subnichos para trabalhar. Então, existem marcas que trabalham só no ramo do bebê, do 0 a 1, marcas que trabalham só com a moda básica do bebê, um outro nicho. Então, assim, tem uma ramificação e o universo a ser explorado muito, muito grande em relação ao nicho dentro da moda do varejo infantil. Mas tem aí outras áreas também que a gente trabalha, brinquedos, tem lojas de brinquedos, mas muitas delas são multimarcas. Trabalham com um mix de produto muito grande que sonera muito a questão do fluxo de caixa, a comunicação nas redes sociais. Quando você tem um nicho muito aberto, é muito difícil você conseguir aí direcionar para a sua persona, né, o seu público, o perfil de cliente ideal. Então, o nicho ele te ajuda até nessa questão da comunicação nas redes sociais. Sim, até esse é um tema que a gente pode tratar mais para frente, assim, que a gente sempre fala nos episódios aqui, que é a produção de conteúdo para as redes sociais. Eu acho que não importa o tamanho do lojista, ele sempre vai ter ali uma dificuldade inicial, ainda mais para quem não está tão acostumado, né, nessa área. E Tami, queria que tu apresentasse então o nosso outro convidado, por favor. Sim, vamos conversar um pouquinho com o Emerson, nosso convidado. Bem-vindo, Emerson, prazer te receber aqui. E eu vou direcionar para ti a mesma pergunta, né, para quem está nos assistindo te conhecer melhor. Quando você começou a empreender, o Emerson empreende na área de vinhos, né? Então, quando que você começou a empreender nessa área e por que o interesse, assim, em um nicho tão específico? Então, como a Carolina, eu também sou formado em ciência da computação. Trabalhei muitos anos na área de TI, ainda tenho um negócio na área de TI, mas eu sempre fui apaixonado por vinhos. A minha primeira viagem que eu fiz numa vinícola, isso foi no ano de 2000, eu fiquei encantado com a experiência do vinho, com toda a história do vinho. E no ano de 2001, foi depois, eu fiz primeiro uma visita no Canadá, por exemplo, parece que o Canadá também produz vinhos, mas foi a primeira visita que eu fiz. Em 2001 eu tive a possibilidade de conhecer o Rio Grande do Sul, eu não conhecia o Rio Grande do Sul, e eu visitei a Serra Gaúcha pela primeira vez. E eu fiquei encantado que a gente tinha algo no Brasil tão maravilhoso quanto a Serra Gaúcha. E aí eu me apaixonei pelo Rio Grande do Sul e pelos vinhos brasileiros. E aí, desde então, todos os anos, com exceção quando minhas filhas eram pequenininhas, eu não viajei, mas eu ia quase todos os anos para o Rio Grande do Sul e alguns anos várias vezes. Eu tenho aí nesses 20 anos talvez mais de 35 viagens aí para a Serra Gaúcha. E eu pude conhecer vários projetos, várias vinícolas pequenas. Então, aquela experiência, às vezes, que as pessoas falam de fora do Brasil, de ser recebida numa vinícola, a gente tem aqui também no Brasil. E o que acontece no mercado de São Paulo, que é onde eu fico, você ia nos grandes varejos e também nas lojas de vinhos e você não encontrava nada do Brasil. E isso me revoltava um pouco. Por que você vai na Argentina e você vai num restaurante, ou você vai numa loja e eles vão te oferecer o vinho argentino? Você vai na França, vão oferecer o francês. Na Itália, é mais barrista ainda. No sul da Itália, você não vai encontrar o vinho do norte da Itália. E por que no Brasil a gente não vai ter orgulho de um produto que a gente tem de tão boa qualidade? E aí, em 2019, nós montamos a Pé de Vinhos, com S no final, Pé de Vinhos. E aí o nosso propósito, muito mais do que simplesmente vender uma bebida, é a gente poder proporcionar bons momentos para as pessoas. O vinho conecta as pessoas. Mesmo no virtual, a gente consegue ter um relacionamento próximo ao cliente e, principalmente, a gente consegue
levar vinhos brasileiros de muita qualidade, com o conceito de wine hunter, de buscar, de fazer uma curadoria, mas trazer para o mercado de São Paulo e agora, graças ao Melhor Envio, para o Brasil inteiro, essa experiência do vinho brasileiro de muita qualidade, esse vinho de boutique, com preço muito mais justo, com preço muito honesto, entregando muito mais valor para o cliente. Então, sim, essa é a nossa que missão. legal, né? E ainda consegue fazer toda essa ligação de mostrar ao consumidor, né, o quanto um vinho brasileiro também pode ser bom, de dar esse interesse em conhecer melhor, né? Algo que também foi desperto em ti, tá dividindo todo esse... A minha paixão começou pelo Rio Grande do Sul, mas o Brasil todo tem bons vinhos, né? A gente tem vinho muito bom em Santa Catarina, no estado de São Paulo, no Nordeste, em Goiás agora, em Minas Gerais. Então, assim, hoje o Brasil ele se despontou como um grande produtor e com uma excelente qualidade que não deve nada para grandes países produtores de vinho do mundo. Massa, muito legal. E Karine, Emerson, uma coisa que a gente, até quando a gente fala desse tema nicho no e-commerce aqui nos nossos materiais, tem que ter aquela vocação, tipo, aquele interesse, né? Eu acho que o nicho, ele se acha assim, né? Quando você, às vezes muitas pessoas têm dúvida no que começar no e-commerce, né? E não sabem se vai começar numa coisa que vai dar muito dinheiro, produtos em alta. Eu acho que a grande questão, tá em escolher uma coisa que você gosta, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela vende roupas infantis e ela teve filho agora, o menino dela tem 3 anos, então é uma coisa que ela tá super inserida ali, ela começou a pesquisar para ele, então ela se viu ali. Eu acho que é mais ou menos assim, né, Karine? Quando você escolhe um nicho, vender por vender, pode não despertar aquela paixãozinha ainda, né? A grande maioria das empresárias que empreendem no varejo infantil, a grande massiva, é depois que a maternidade vem. Porque ela começa a descobrir esse universo. A gente tem 3 personas mapeadas, né, que são empresárias do varejo. Uma grande massiva é essa iniciante, né, na maternidade. Então, ela descobre esse universo, ela percebe que tem algumas áreas que, pela própria procura, tem deficiência, então ela começa a buscar, e aí nascem muitos nichos também, subnichos, super nichos. Quando ela, puxa, eu estou procurando uma moda assim assado para o meu filho, eu vi dificuldade no formato de calçado diferenciado. E essa questão do nicho, é muito legal conhecer o trabalho. Eu não conhecia o trabalho aí da Bad Vinhos, né? De uma especializada, né? Um nicho só dos vinhos brasileiros. A gente tem muito essa síndrome do vira-lata no Brasil, né? Que tudo que é no nosso país não é o melhor. Então, isso na moda infantil tem muito peso. Então, a grávida acaba de descobrir que está grávida, quer fazer enxoval fora, independente do orçamento, do investimento, tem mais peso, vamos dizer assim, o que é externo, né, em outros mercados do que no nosso país. E eu enxergo o nicho, ele como, para quem vai trabalhar dentro de um nicho, como você tendo uma facilidade, uma agilidade, assim, uma rapidez muito grande de se tornar um especialista. Porque você está trabalhando, atuando numa parcela do mercado, então você consegue ali ter uma variedade melhor, voltar a sua energia, estudar para aquele nicho, além do estoque, né, você ter ali opções. Então, você se torna uma especialista muito rápido, além de não bater de frente com grandes redes. Então, no mercado infantil de moda, por exemplo, se você está no e-commerce, você está atuando, eu vendo tudo para todo mundo. Quem vende tudo para todo mundo não vende para ninguém. Sempre falo isso para as minhas alunas. Por quê? Você está vendendo do 0 ao 16, você trabalha com moda básica, moda infantil, trabalha com calçados, acessórios, monta lá meu e-commerce. E aí, você vai bater com quem? Você vai bater com grandes varejistas que a gente tem hoje dentro do mercado. Ou seja, a competição fica muito ali desigual. Quando você trabalha, eu vou atuar só com moda do 0 a 1, básica, moda para o dia a dia, ou vou trabalhar com pijamas. Enfim, tem várias aí segmentações. Você começa a se posicionar, a trabalhar. Aquela pessoa que está procurando na rede social, poxa, eu descobri que tem um e-commerce só de pijamas do Pima peruano, que é o melhor algodão que existe no mundo. Eu quero o melhor para o meu filho, liso, ou só estampado. Então, eu quero aquilo, eu sei que aqui eu vou encontrar variedade, estoque, quantidade e muito voltado, né, para aquilo. Eu vou encontrar, não preciso fazer
aquela pesquisa, um pouquinho aqui, um pouquinho ali eu vou encontrar dentro desse nicho o melhor. Então tem vários alunos que já trabalham com moda, como eu falei, só branca. Então básico, branco do 0 a 1 ano. Então ali, para quem está procurando um body de golinha, tá ali trabalhadinha, um golinha, sem golinha, liso, ela encontra ali várias variações. Então tamanhos, formatos. Então acho que é um pouco por aí essa questão do nicho. E na medida que a gente vai espremendo, né, vai saindo aí várias peças. Agora o Emerson também, que tipo, só trabalha com essa questão de produtos nacionais e tal. Tem como se tornar, né, Emerson, diferenciado, fazendo essa pesquisa, né, essa consultoria, participando até de eventos, de reuniões, enfim, para tentar atingir uma área que é pouco explorada no mercado, né? Porque acho que se a gente usar a criatividade, né, e usar também um pouco do nosso gosto pessoal, a gente consegue vender coisas muito específicas que daqui a pouco, quando a gente pesquisa, é só a gente que está oferecendo, né? Se torna melhor naquele nicho, né? Exatamente. Muito mais também do que você simplesmente... você vender um produto, é você entender o seu cliente, você entender os seus diferenciais e você criar competência para dar suporte nesses diferenciais, para que você seja uma empresa única. Eu tive essa semana conversando com uma empresa e a pessoa pegou e falou, não, é que nós somos concorrentes. Aí eu falei comigo mesmo, não, nós não somos concorrentes. Você entende que você vende um produto, você vende uma garrafa. Lógico que eu não falei isso para ele, mas o que eu queria dizer nisso é que a gente vende muito mais que isso. Eu estou vendendo a história de quem produziu, lá do viticultor que plantou aquela muda, que criou aquilo com todo carinho, o enólogo que criou o melhor processo, que escolheu o tempo certo em cada processo de vinificação, o tempo que ele colocou na barrica de carvalho, o tipo de barrica, a garrafa que ele escolheu, o rótulo. Aí ele trouxe isso para a gente, que foi essa joia desse vinho, que muito mais do que uma bebida tem alma, e a gente levou toda essa história para o cliente lá na ponta. Isso através do nosso Instagram, através das nossas mensagens de WhatsApp e também através dos nossos eventos online e dos nossos eventos físicos. Então, muito mais do que vender um produto é a gente conectar o cliente que está na ponta com a história da vinícola e de quem produziu isso, trazendo toda essa mágica, esse mundo do vinho, que é uma bebida que muito mais do que uma bebida que vai acompanhar um jantar, na verdade ela vai trazer bons momentos. E eu trabalho, como eu sou de TI, a TI às vezes é alguma coisa muito fria, e a gente queria conectar alguma coisa que tem alma. E o vinho é uma bebida viva, é uma bebida viva, né? Ela tem uma bebida que tem alma. Então esse é o nosso propósito de Café de Vinhos, é conectar o cliente diretamente lá com o produtor. Sim, e Emerson, até uma curiosidade, o público, assim, tu achou um público muito, muito específico, homens, ou ele é um pouco mais aberto, assim, agora vem Dia dos Pais, assim, acho que com essas datas... Aí tem a persona, como a Caroline comentou. Na verdade, assim, quem que é o público do vinho hoje? O público que vê valor. Primeiro, assim, se a pessoa quer comprar alguma coisa para beber simplesmente, ele pode ir em qualquer supermercado e ele vai beber e não vai nem entender o que ele está bebendo. Sim. O que a gente procura? Quem que é o nosso cliente? O cliente é o seguinte, que ele valoriza o tempo dele, que ele busca a qualidade, que ele é exigente. Muitos deles já conhecem vinhos, mas não num conhecimento de um nível avançado, alguns sim, mas que ele conhece vinho, mas que ele valoriza muito a questão da qualidade da história, ele não bebe por beber. Então, assim, esse é o tipo de cliente que a gente procura também. E que ele quer ter bons momentos. Então, assim, às vezes você tem alguma pessoa que tem uma vida muito atribulada, acho que tem muito cliente médico, né? Então ele passa por situações de muito estresse. E aquele momento que ele tem com a família, com a esposa, com os amigos, e eu falo ele porque a maioria dos clientes, a gente tem uma parte mulher, mas a maioria é homem ainda, quem compra mais vinho é homem, mas ele quer ter a melhor experiência naquele momento. E aquela melhor experiência, às vezes, se ele escolhe um produto errado, ele vai ter uma decepção. Ele vai falar, poxa, eu trabalhei tantas horas na semana, passei por tudo aquilo, e aqui nesse momento eu fiz uma escolha do produto errado. E aí que ele procurando a Pé de Vinhos e tendo esse tipo de trabalho, ele vai saber que ele vai ter o melhor vinho dentro do orçamento do que ele quer ter naquele momento.
Sim, tá a importância de como comunicar também para esse público, né? Porque como tu falou, além de levar o produto em si, a bebida, ela carrega toda uma história, ela carrega um porquê de estar ali, bem legal. E você sabe que desculpa te interromper, eu só ia complementar o que ele estava mencionando. Eu, em casa, eu que sou a fã número 1 de vinhos, né? Você comentou até que a persona, no seu caso, é o homem. Eu não tomo destilados, eu não gosto de cerveja, eu tomo vinhos. E eu fiquei assim, extremamente interessada pelo seu trabalho, porque eu não conhecia nada, né, no Brasil direcionado para o vinho brasileiro. E aquilo que você mencionou, que é muito difícil a gente achar rótulos de pequenas vinícolas, você acaba indo, né, em locais onde tem aí um volume de vinhos para a gente escolher, e não tem, né, tem poucas, né, opções, não tem o trabalho de mostrar essa história, essa curadoria, eu acho que você faz, é super relevante. Então, para mim, né, descobrindo aqui a sua história, me interessou muito. Vou buscar acompanhar, a conhecer um pouco mais. São Paulo também. Tô do lado aqui, tô do ladinho em Jundiaí. Porque, assim, realmente é um propósito, né? Acho que além de todo o trabalho, é um propósito de divulgar o nosso Brasil, de mostrar aí esse trabalho aí de pequenos locais que fabricam vinho. Bem interessante. E até uma questão assim que a Tami e eu, a gente está aqui no Rio Grande do Sul, né? E isso já tipo, pela própria comunicação, pela mídia, já é sempre nos instigado desde criança, que tem a serra, tem as vinícolas e etc. Então, mas para algumas pessoas ainda não tem gente pelo Brasilzão afora aí que ainda não sabe dessa vocação que a região tem. Também tem outros lugares também pelo país que também tem vocação, que eu achei que só tinha vocação cervejeira, também tem de vinho. Então a gente vai descobrindo, acho que o trabalho do Emerson nesse sentido, né, é resgatar também e levar para todo mundo, assim, né. Agora, uma outra questão que eu queria entrar antes de acabar o nosso bloco é que a Tami falou dos Dias dos Pais ali, que teve em agosto, que acredito eu que seja uma data ali para o nicho do Emerson, assim, mas agora tem o Dia das Crianças, né, Karine? Eu queria saber de ti, assim, se essa é a melhor época para o nicho infantil, né? Queria que nos contasse, assim, a preparação para esse momento, né? Como é que tu trata lá com as tuas alunas essa data? A gente fala que o último trimestre é o trimestre de ouro para o varejo infantil, que aí entra o Dia das Crianças, Black Friday e Natal. O Dia das Crianças e o Natal, né, dependendo do nicho também, eles são muito equivalentes. Eu até fiz recentemente aí um conteúdo para as minhas alunas, fiz uma live falando de dados, trouxe dados, pesquisa de dados sobre o Dia das Crianças e previsão para 2022. Eu assisti, tá? Você assistiu? Foi quase mais de 1h30, né, a gente falando de vários dados. Então, assim, aquele preconceito de só brinquedos. Então, tem vários dados, como a gente tem, trabalhar a informação, né? Essa informação, traduzir isso em ação para sua loja é muito importante. Então, para você que trabalha não só com brinquedos, trabalha com moda, a mãe, a tia, ela quase 50% prefere algo que seja de necessidade daquela criança do que fazer aquela criança escolher. É um dado que a gente, puxa, vou me surpreender com esse dado. Normalmente, as mães acham, a família acha que é só brinquedo. Então, o Dia das Crianças ele tem um peso muito forte para o varejo, inicia esse trimestre. Uma outra data embutida também próxima ao Dia das Crianças é o Halloween. E a gente está trabalhando muito esse ano a Copa do Mundo. Então, tem várias estratégias que já estão sendo iniciadas desde agosto, com a Copa do Mundo, que vai até meados de dezembro. Então, muitos locais, muitas lojas físicas estão sendo pontos de troca, muitas empresárias estão fazendo lives para fomentar aí essa brincadeira, essa interação em relação ao álbum, a figurinha, que tem a ver muito com o universo infantil, está trazendo muito fluxo para as lojas desse envolvimento. Então, entrou ainda a Copa do Mundo e o Halloween cada vez está mais forte, como o Black Friday já enraizou no calendário. O Halloween vem ganhando força e para a empresária é uma data também no mês de outubro muito forte. Então, muitas também a gente está trabalhando no mês de outubro, esse mix aí entre o período do Dia das Crianças e também o Halloween, e no meio tempo aí a Copa do Mundo. Então, é uma data realmente muito forte, não tem como ficar de fora. Para isso, você tem que fazer uma campanha, estruturar essa campanha, principalmente no e-commerce, você fomentar isso. Eu sempre trabalho muito o e-commerce, plataforma, sempre associado a uma comunicação mais humanizada, ou através de lives, ou através das redes sociais. Fazer essa conexão para humanizar um pouco mais esse e-commerce.
né, fazer esse trabalho aí de conexão. Beleza, gente? Então, a gente no próximo bloco a gente fala mais um pouquinho aí sobre as datas, né, no nicho deles. Então, a gente está acabando aqui a nossa primeira parte, né, nosso primeiro bloco aqui do nosso podcast, que está falando sobre nicho no e-commerce. E já que a gente está falando de data, ó, eu tenho um recadinho para você. Agora, nesse mês, já começou a jornada do e-commerce Blue Friday 2022 aqui no Melhor Envio. Então, até o dia 25 de outubro, você vai ter muito conteúdo para ajudar você a se destacar na maior data do varejo mundial, que é a Black Friday. Então, pessoal, se inscreva no link que está aqui na descrição desse vídeo e tenha acesso a aulas com especialistas em e-commerce. Vai ter planejamento financeiro, precificação, sazonalidade, tráfego, uma série de assuntos aí para você não fazer feio na hora da Black Friday, beleza, gente? Então, para se inscrever é só acessar jornadabluefriday.com.br e o link está aqui embaixo. Tami, voltamos então no próximo bloco, né? É isso, então voltamos no próximo bloco falando ainda sobre nicho no e-commerce. Até mais, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. E no próximo episódio do Melhor que Encomenda... E no Brasil é pouco explorado ainda em vários segmentos de varejo, indústria, serviço, a questão do nicho. Quando a gente curta esse espaço, a gente consegue entregar muito mais valor, com muito mais qualidade. Eu enxergo também muito essa questão, não só no ramo de vinhos, mas também no infantil, no varejo como um todo, o apelo social, né, que a gente tem. E o principal é exatamente essa oportunidade de você estar dentro do... trazendo esse cliente que é de nicho mesmo.